Olá, seja bem-vindo. O Cultura em Pauta de hoje continua celebrando os 413 anos da capital maranhense, esta senhora de beleza secular. Vamos fazer um passeio pela sua história, memória e encantos. E claro, não pode faltar as dicas para o fim de semana no nosso Vitrine Cultural. Então aperte os cintos porque a nave do Cultura em Pauta está decolando. Começamos o Cultura em Pauta de hoje mostrando como cada bairro pulsa dentro de quem habita. Moradores compartilham histórias que nos mostram de que forma o lugar onde vivem molda seus afetos e sua relação com a linda São Luís. É conhecida por suas belezas naturais, sua história e seus pontos turísticos. Mas o maior patrimônio da cidade é a sua gente. Mais de 1 milhão de habitantes que dão vida às ruas e avenidas, ocupam os bairros e mantêm a ilha sempre em movimento. Em cada ponto da cidade, há pessoas que entendem São Luís não apenas como um lugar onde vivem, mas como um lar. Gente que se orgulha da história e contribui para construir e preservar memórias. Como a dona Iria, que há 58 anos mora em um casarão no centro histórico de São Luís. Ela se tornou guardiã da memória e do patrimônio e, por meio de um projeto, realiza a limpeza do espaço público, mantém uma horta alimentar e produz mudas para arborizar a cidade. Eu colaboro com o centro mais limpo. Tem os comerciantes, os pequenos que estão aqui no centro, tem as residências, os próprios moradores que às vezes fazem mudança e vão descartar. Entra em contato comigo, né? Eu vou lá, pego esse material, separo, a gente separa aqui. Eu estou, inclusive, tendo que arranjar um local, porque não dá, porque aqui eu tenho que trabalhar, eu tenho que me monetizar também. São Luís merece respeito, São Luís merece, sabe, afeto e cuidado, tanto dos órgãos públicos, como também da população. O sentimento de amor pelo bairro e a preocupação em cuidar do lugar onde vivem também se refletem no exemplo de duas mulheres, Dorian e Estela. Elas participam de uma iniciativa para preservar a Praça das Árvores no bairro Coatraque, um dos mais movimentados da capital pela força do comércio. Comitê popular, onde moradores que fazem uso dos espaços livres, públicos livres, se organizaram para cuidar do ambiente. Nós temos uma praça totalmente arborizada, cuidar desse espaço público como espaço de usufruto social. Estela mora no bairro há 25 anos e diz ser feliz por contribuir para a preservação do lugar onde constrói sua história. Lindo quando eu abro o meu portão, eu vejo rodeadas de crianças brincando, os nossos filhos, netos, e aí a gente fica assim, com o coração alegre, porque eu me alegro com isso. Iria, Dorian e Estela são exemplos de pessoas que tornam São Luís melhor a partir do cuidado com o próprio bairro. Matheus é geógrafo. Como especialista, entende o valor de São Luís como cidade histórica e território em expansão. Matheus, então explica pra gente como aconteceu esse processo de descentralização dos bairros e como isso moldou São Luís ao longo dos anos. Então, para a gente tentar interpretar esse processo, a gente tem que retomar o processo inicial de ocupação da ilha de São Luís, digamos assim, de modo geral, porque
houve um momento histórico que o centro não era concebido tal como é atualmente, né? Então ele era a cidade, não era só o centro histórico como a gente tem atualmente nessa dinâmica contemporânea. Toda a dinâmica da vida urbana era correlata aqui ao centro. Então isso é um modo, digamos assim, primário da vida dos bairros aqui em São Luís. E esse processo muda a partir de algumas intervenções, sobretudo do poder público, com obras de infraestrutura, que vão, digamos assim, modificar essa dinâmica que é centralizada aqui nessa região que a gente tem como centro histórico atualmente. Ponto importante para a descentralização e expansão da capital foram as pontes, como a Ponte do São Francisco, erguida em 1970, que permitiu conectar o centro histórico ao bairro São Francisco. Antes, o acesso era somente por meio de embarcações. A ponte é um símbolo do desenvolvimento e impulsionou a criação de novos bairros. Cada bairro contribuiu e segue contribuindo para São Luís ser o que é hoje. Esse processo de ocupação maior da ilha, a gente tem bairros mais voltados à classe trabalhadora, por exemplo, a gente pode ver a própria cidade operária, que é um bairro, digamos assim, como o próprio nome já fala, que é operário, os conjuntos habitacionais a partir de investimentos do Banco Nacional de Habitação, BNH, vão surgindo aí, temos bairros como hoje Coab, Coatrac, Coama, Vinhais, bairros aqui em torno do centro também tem esse contexto ainda de um pouco da dinâmica do centro. Então, isso implica dizer que houve, digamos assim, a constituição de novas culturas de bairros aqui em São Luís. Isso traz, digamos assim, uma identidade própria a esses bairros e, consequentemente, traz esse dinamismo, digamos assim, para São Luís como um local que tem diversas identidades a partir dos seus bairros. A identidade de um lugar é formada pelo seu povo. E no bairro Coroadinho, por exemplo, a resistência negra ecoa pelas ruas. E por aqui, na 8ª maior favela do Brasil, também tem quem faça a diferença. Jéssica é diretora do projeto Casa das Pretas, que há 6 anos oferece assistência social, fortalece a cultura e valoriza o reconhecimento da própria identidade dos moradores da região. Dessas pessoas virem e ter aqui como casa, como apoio, delas virem se enxergar, delas estudarem, delas saberem que aqui elas vão ter uma alimentação, elas vão ter um estudo, elas vão ter vivência, elas vão ter cultura, elas vão ter arte. Então, essa é a nossa importância dentro da comunidade, né? Acho que é um sonho realizado e da gente ver esses frutos, né? Oficialmente, São Luís tem 38 bairros, mas ao considerar as subdivisões e áreas informais, são mais de 300 espaços de vivência. Aos 413 anos, a capital segue em expansão, sendo ocupada, transformada, cuidada e vivida por sua gente. E seguimos nossa viagem pelos encantos de São Luís. Agora, vamos no embalo dos ritmos que fazem pulsar a alma dos maranhenses. Os sons que ecoam e sustentam a identidade desta ilha magnética. Ao caminhar pela cidade, é difícil não ter vontade de registrar o que os olhos veem. Na arte da fotografia, Jandir eterniza os casarões e o dia a dia do centro histórico. Pesquisador da história e principalmente da cultura de São Luís, ele encontra na capital sua maior inspiração. Jandir, a gente sabe que São Luís é rica em história, é rica em cultura. Foi isso que te motivou, te motiva a pesquisar ainda mais sobre a ilha? Sim. Essa pergunta me faz lembrar tempo de criança aqui na área da Praia Grande, que ali pela Praça do Catraieiro, por exemplo, os barcos chegavam ali, né? E foi feito o aterro, claro, a cidade se transformou a partir desse aterro, né? Vem crescendo, vem se transformando. E por conta do trabalho mesmo, a gente começa essa pesquisa sobre a cultura no estado do Maranhão, claro, e partindo de São Luís. Becos e
Inclusive, elas ganham ainda mais charme e encanto com a cultura viva e pulsante da cidade, como o Bumba Meu Boi. João brinca como miolo há 12 anos. Carrega não só o peso da estrutura, mas a missão de dar vida à figura mais importante da brincadeira. Para mim, ser miolo é a melhor experiência que tem. Os arraiais que eu vou, cada experiência que eu ganho, com os professores mais velhos, quem veio primeiro, vou seguindo a tradição. O Bumba Boi faz parte de São Luís, então não ter Bumba Boi não é São Luís do Maranhão. É tradição passada de geração em geração. Brincar Bumba Boi já é algo que está enraizado na minha família. A minha mãe, ela brincou a juventude dela toda, né, Bumba Boi. E hoje eu venho mantendo os passos da tradição, da cultura de São Luís do Maranhão. Jesus Cristo abençoar. A força cultural de São Luís também está no rufar dos tambores, no rodopiar das saias e no gingado das coreiras, embalados pela cantoria de mestres do tambor de crioula. Fomenta a minha cultura. Mestre Preguinho é fundador do Tambor das Onças, grupo que há 10 anos preserva essa manifestação cultural e religiosa em São Luís. Ao lado da esposa e do filho ainda pequeno, mantém viva uma das maiores identidades da capital, o tambor de crioula, patrimônio cultural e material do Brasil. E a gente possa preservar isso dos nossos antepassados que deixaram para nós, dos mestres e mestras que trouxeram, né, dos mestres que Deus já levaram, mas deixaram um legado, né? Então a gente mantém isso na formação. Qual é a formação? Em oficinas contínuas, em oficinas diárias, para falar um pouco da resistência da nossa cultura, falar um pouco do respeito que tem que ter, né? E também digo na questão de fomentar isso. Com um olhar atento aos detalhes, o celular em mãos e palmas que acompanham os tambores, assim reage uma turista de Minas Gerais ao ver a cultura maranhense. Mas a Kátia já não é mais visitante. Há 20 anos se encantou pela cidade e decidiu ficar. E tem uma conexão muito interessante, né? Porque eu sinto que, para mim, não existe território. É uma questão de desterritorialização mesmo. Então, estar no Maranhão, estar em Minas Gerais, é a mesma terra, né? E tem coisas muito parecidas. Mas, assim, a vontade de voltar para cá é a tal magia, né, que tem nesse lugar. Então, assim, é muito forte, porque a presença aqui do que tem muito ancestral, cultural e vivo, não tem como explicar. É uma sensação que a gente sente, né, que às vezes a gente nem tem palavras. Dos caminhos seculares do centro histórico aos bairros mais distantes, outro som ecoa forte, o reggae. O ritmo vindo do Caribe atravessou o mar e fez morada em São Luís, que se tornou conhecida como Jamaica brasileira e oficialmente capital nacional do reggae. Que ilha bela, que linda tela conheci. Todo chamego, todo molejo, coisa de um negro que mora ali. Se é salsa ou rumba, balança a bumba, meu boi. Deus te conserve, tocado a reggae, oi, 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 oi. Beleza, São Luís é história, São Luís é música. Ilha Bela, Ilha Magnética são algumas das canções destinadas à capital. Todo este cenário inspira muitos artistas, como a Luciana Pinheiro e o João Soeiro. Luciana, fala um pouquinho pra gente como
Como você vê, né? Qual é o sentimento por São Luís e como isso inspira na música? Nós que nascemos em São Luís, desde novos, a gente é banhado por uma energia, por uma magia que é essa ilha de São Luís, a ilha magnética, nos dá, né? Então a gente tem um amor profundo por essa ilha maravilhosa. São Luís inspira muito os compositores, poetas, né? Pela beleza da cidade, nessa composição, pela tradição das raízes que nós temos, africanas, indígenas, brancas, né? Essa miscigenação cultural, ela é muito pulsante, muito linda, muito linda. Seja pela lente que captura a paisagem, pelo bailado dos grupos culturais, pelo ritmo que pulsa nos bairros, pela visitante que se torna moradora ou pela voz que canta com paixão. São Luís é reverenciada. Mais do que uma cidade, é morada e lar, abrigo de histórias e sonhos há 413 anos. Areia aluviou toda a terra e mar. A nave do Cultura em Pauta faz uma parada bem rápida e na volta a gente continua a viagem pela história, encantos e belezas de São Luís. E claro, não podem faltar as dicas para o fim de semana. Estamos de volta e seguimos o festejar dos 413 anos da capital maranhense. Agora, vamos nos deleitar com as belezas naturais da ilha, onde o encontro do mar com os ventos, o sol e o calor moldam a vida de quem vive e visita a capital maranhense. Roda aí! Para além das construções históricas, São Luís se destaca pelas belezas naturais. Rios, lagoas, manguezais e mais de 30 quilômetros de orla que ajudam a compor a paisagem da ilha. As praias são parte fundamental do turismo na capital. A Avenida Litorânea, que abrange a Praia de São Marcos, é um dos pontos mais visitados. A região de Praia de São Luís só foi ser realmente ocupada na década de 70, quando começaram os investimentos na infraestrutura. Com a urbanização, estabelecimentos comerciais e moradias ocuparam o local ao longo dos anos, que também incentivou e facilitou o acesso da população à orla da capital. Para muita gente, as praias guardam memórias afetivas e seguem sendo o espaço de encontro, descanso e diversão para as famílias. Desde pequenininha a gente sempre fazia isso, de vir para a praia e passar o dia com a família. Aí a família vinha do interior e a gente fazia o farofão, reunia aqui os nossos primos brincando. E aí hoje em dia, já adulta, a gente sempre tem a praia como um espaço de convivência, ir com os amigos, passar o dia. Só que ao mesmo tempo a gente precisa nutrir além do sentimento de ter um espaço para onde ir, também de cuidar, né? Essa parte da orla de São Luís é muito prazeroso a gente ter para desfrutar os finais de semana. Não só para a gente que é morador, mas como para os turistas que vêm de outros estados. Geralmente, nas férias, aqui fica lotado. Os hotéis, e a gente pratica também esporte aqui nessa parte aqui que a gente frequenta, que é em frente a esses bares. Um privilégio, essa parte aqui é maravilhosa. Seu Roque é pescador, veio de Icatu e desde os 19 anos mora de frente para o mar.
Hoje, aos 60, fala da felicidade em ter esse privilégio. É uma ilha maravilhosa, muito gostoso de viver aqui. A gente tem muita amizade também com o povo. E é muito bom estar aqui. São Luís é uma ilha que, vixe Maria, ilha do amor, como o povo chama, né? Ilha do amor, e não vai sair nunca da matriz. A orla também é cenário para esportes. O kitesurf se destaca pela posição geográfica favorável da ilha. Me formei em Fortaleza, me apaixonei pelo esporte quando eu vi pela primeira vez, fiz o curso de velejador e depois eu fiz o curso de instrutor. Quando eu voltei para São Luís em 2005, foi já buscando abrir o mercado, trazer novos praticantes para esse esporte. E aí começamos a dar aula. O esporte, São Luís tem uma característica muito importante, que é estar próximo da linha do Equador, então a gente recebe os ventos alísios 6, 7 meses por ano e com isso fica propício para a gente praticar o esporte. Há 23 anos, Rogério pratica a modalidade. Hoje treina novos atletas e se orgulha de fortalecer o esporte na capital. Distante cerca de 20 quilômetros da Praia da Litorânea está a Praia da Guia. Por aqui, o cenário de grande movimentação deixa de existir e prevalece a vida pacata das famílias de pescadores. Por ser uma ilha, os pescadores são um dos personagens principais que representam São Luís e parte da vida aqui na capital. Wallace veio de uma família de pescadores. Desde a infância mora na região. Cresceu cercado pela natureza nativa, sol e a brisa do mar. Melhor do que visitar é morar nessa região. Wallace tem o privilégio de dormir e acordar todos os dias com esta paisagem. Com amor à natureza e gosto pela aventura, Wallace criou um projeto que convida mais pessoas a conhecerem as belezas de São Luís e do Maranhão, em trilhas, passeios náuticos, banhos e acampamentos. Hoje já levo pessoas para diversos lugares de São Luís e no Maranhão, né, para conhecer esses lugares pouco desbravados, né, então a gente consegue desbravar muito lugar, conhecer muito lugar que não está dentro do turismo convencional, né, como a gente diz. Então eu comecei como brincadeira e acabou virando profissão, né? E hoje a gente explora vários lugares aí do Maranhão. Perto da Praia da Guia está a Praia do Bonfim. Do Coreto, no Espigão, a vista revela toda a cidade. Do centro histórico à Ponta da Areia. De ponta a ponta, São Luís é feita de cenários que encantam os olhos e provocam um sentimento de conexão com a natureza e com a cidade. Um sentimento que atravessa gerações e transforma cada paisagem em memória afetiva e cada canto da ilha em parte da nossa história. E o fim de semana chegou e com ele as dicas de diversão. Leda Lima, quem traz as boas para quem quer curtir. É o Vitrine Cultural. Olá pessoal, eu sou Leda Lima e essa é a nossa Vitrine Cultural que traz a programação dos rolês do fim de semana. Mês especial em celebração aos 413 anos de São Luís e as festividades continuam por aqui. A Casa de Nhozinho recebe a exposição Encantados de Légua e a mostra é resultado de uma pesquisa feita entre 2022 e 2023 pelo artista plástico Valdeir Brito, que visitou alguns terreiros de São Luís. A exposição fica até dia 30 de setembro e a visitação é de terça a sábado, das 9 horas da manhã às 6 horas da noite e aos domingos, das 9 da manhã ao meio-dia. A entrada é gratuita. Bora falar de teatro? Nos palcos do Teatro Arthur Azevedo, a peça Nasci para Ser Desci, estrelado por Grace Gianoucas e escrito e dirigido por Kiko Reiser,
celebra uma das maiores atrizes do século XX. Desde a estreia em 2023, o espetáculo já foi visto por mais de 40 mil pessoas e conquistou público e crítica. Serão 2 únicas apresentações em São Luís, no sábado, às 8 horas da noite e domingo, às 6 da noite. Nós estamos indo para aí, os ingressos já estão à venda pelo ingresso digital. Espero todo mundo. Vamos rir, vamos nos emocionar juntos e homenagear a grande Dercy Gonçalves. No Teatro João do Vale tem o 5º encontro de trombonistas. O sábado será com o recital JP Boni e coral de trombones com participantes. Serão 2 sessões, 7 e 9 da noite, e a entrada é gratuita. Bom demais, né? E chega mais uma edição da Feira DB, Encontro de Brechós, neste fim de semana. Dessa vez será no Museu da Refesa, na Beira-Mar, das 4 da tarde às 8 da noite. Produtos variados, praça de alimentação, sarau das araras, música ao vivo e um pôr do sol incrível. Hoje e sábado, aparece por lá. Neste domingo acontece o HQ Rock na Brasa 2025, um dia inteiro dedicado à cultura, oferecendo ao público um passeio pela história do rock, numa audição única que vai do metal extremo ao clássico. A feira acontece na Praça Duque de Caxias, no João Paulo, das 10 da manhã às 5 da tarde. Não perca! Só te peço o brilho de um luar. No domingo também tem Vem Movi Dançar ao Pôr do Sol. Como parte do projeto Mobiliza 2025, a Praça Pedro II será tomada por uma aula de seresta maranhense ao pôr do sol e pela energia de quem acredita que dançar é transformar momentos em memórias. Das 4 da tarde às 6 da noite, o entardecer vai ganhar um brilho especial no coração de São Luís. Vai ser lindão. Chegamos ao final da nossa vitrine cultural e vocês já estão preparados para o fim de semana. Na próxima sexta-feira a gente se encontra aqui na TV Assembleia do Maranhão. Curtição com moderação, beijo grande. Tchau, tchau, gente! E o Cultura em Pauta chegou ao fim. Se você quiser rever este programa e todo o conteúdo produzido pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, acesse o nosso canal no YouTube, Assembleia MA. O Cultura em Pauta volta na próxima semana. A gente se vê por lá!